Eu acho que o Senado está perdendo receita, especialmente a TV Senado, com vários dos investigados e várias das testemunhas que vieram até aqui, porque é tanto empresário de sucesso, dá pra gente abrir um Shark Tank já e transmitir na TV Senado. É uma coisa assustadora. Nós estamos falando aqui com um sujeito que disse em resposta ao relator e não quer mais responder ninguém, por isso acho que nem vou me preocupar em fazer muitas perguntas, que não se preocupou em saber quais dos seus carros foram apreendidos pela Polícia Federal. Olha, primeiro que eu não tenho carro, mas se tivesse um carro e ele fosse apreendido pela Polícia Federal, ou se eu tivesse mais de um carro e fosse apreendido pela Polícia Federal, eu buscaria imediatamente saber quais foram. Não se preocupar, ainda mais um sujeito que tem uma Ferrari de 4 milhões de reais, em saber, deputado Rogério, qual que foi o carro, qual que não foi o carro que foi apreendido, me parece, como já foi dito aqui, a falta de preocupação de quem não ergueu a sua riqueza com o seu próprio trabalho. Para além disso, o salto impressionante que teve também do senhor de um patrimônio em 2017 de 100 mil reais para em 2025 ter BMW, Mercedes, Ferrari, Patek Philippe, 2 milhões de reais em vinho. Eu nem saberia gastar 2 milhões de reais em vinho, nem saberia que vinho comprar. Falar, olha, aqui você tem 2 milhões de reais pra você fazer uma adega. Eu falei, não sei o que eu vou fazer. No Carrefour ali eu acho que eu não encontraria. E eu achei engraçado também que quando o relator perguntou, olha, desses vinhos que o senhor tem, que o senhor adquiriu, né? Vários vinhos são caros, a Polícia Federal fez um recorte ali dos vinhos mais caros. Como é que você obteve? Alguns foram comprados, presente e tal. Ele respondeu, olha, alguns foram presente, a maioria não foi presente, a maioria eu comprei. Falou, aí você comprou aqui e tal, você comprou fora. Aí o relator perguntou, aí você declarou esses que você comprou fora, que foram mais caros? E aí ele percebeu que comprou e não declarou e respondeu, não, os mais caros eu comprei tudo aqui no Brasil. Mas eu duvido muitíssimo que tenha comprado todos os vinhos mais caros aqui no Brasil. Com certeza no curso do depoimento percebeu o que fez e o que admitiu, e aí quer dizer que os vinhos de fora ele deixou para abaixo da isenção de $1.000, deputado Gaspar. Todos os outros mais caros, ele fez questão de incentivar a indústria nacional. Além de tudo, é um patriota. Além disso, você ainda teve o apelido que o senhor deu, que eu gostei, para o Nelson Williams, chamando de papi. De fato, ele deve ter sido um pai para você, para tirar de um salário de 5 mil reais para em pouco tempo, num período, inclusive boa parte desse tempo, período de pandemia, receber milhões de reais. Mas eu fico triste de ver você no depoimento aqui abandonar o papi, porque foi sócio dele em trocentas empresas, com dezenas de milhões de reais, deu entrevista para o podcast aqui mostrado pela deputada Adriana, dizendo que foi uma virada na sua vida ser contratado pelo Nelson Williams, e agora aqui joga tudo nas costas do Nelson Williams. Em 2017 o Nelson me convida para ser assessor dele, e aí sim começa a minha grande virada de vida, que eu digo, você está sempre à frente. Diz que não, a relação com o Camisotti, aquele que roubou milhões de reais dos aposentados, é só com o Nelson Williams. Não vou mais ser sócio dessas empresas. Então, o sujeito que supostamente te ergueu e deu a vida que você tem hoje, você abandona no curso do depoimento para essa CPI. Também não diz como é que fez a façanha de trazer um cliente de 80 milhões de reais, tendo como histórico passado só um cargo de assessor na Assembleia Legislativa. Não imagino como é que o senhor tenha feito esse relacionamento tão profícuo a ponto de trazer esse cliente. Também foi alçado aí a uma posição de comando sobre mais de 1.000 advogados, sem sequer ser advogado, sem sequer ter a qualificação para fazer a supervisão do trabalho desses advogados, num dos maiores escritórios de advocacia do país. Aliás, mesmo a formação como economista, eu acho, no mínimo, tortuosa, porque em determinado momento do depoimento, ele disse que a dívida pelo terreno de 22 milhões de reais poderia ter se transformado numa dívida de 60 milhões, porque nas parcelas o juro seria ajustado pela CDI. Olha, eu não sou economista, mas eu tenho certeza absoluta que isso não procede, que esse tipo de empréstimo
a título de pagar uma dívida por um terreno de 22 milhões de reais, não viraria 60 por causa de um ajuste de juro relacionado à CDI. E o outro ponto que precisa ficar muito claro para todos que nos estão assistindo é que nós estamos aqui falando, trata-se aqui, presidente, de um lobista de segunda classe, utilizado como laranja e utilizado como sujeito para ocultar o patrimônio de gente maior. E o senhor tem aqui a oportunidade de entregar essas pessoas maiores, inclusive em seu benefício. Nós não queremos aqui nessa CPMI pegar só as pessoas de segunda classe, pegar só criminosos menores. O que mais nos interessa são os patrocinadores políticos desse escândalo de desvio de dinheiro. E claramente, como apontou a Polícia Federal, o senhor, Fernando Cavalcante, é simplesmente a pessoa que tem no seu nome os carros que o Nelson Williams usa, é o sujeito que some com os carros na véspera da operação para eles não serem pegos. Não é a pessoa que efetivamente tem o maior poder político, o maior poder econômico para patrocinar esse escândalo. E você ainda quer nos fazer acreditar que o filho do careca do INSS, às vésperas da operação, que apreendeu seus carros, ou os carros que estão em seu nome, mas são do Nelson Williams, teria tirado a foto do seu carro por acaso. Ou por acaso o careca do INSS achou um carro bonito e nas vésperas da operação dele ser apreendido, sem você conhecer ele tirou uma foto desse carro. Também por acaso, um dos principais operadores do esquema, o Camisotti, também teria transações com empresas dos quais você é sócio. Assim, você não engana ninguém aqui. Claramente você é um peixe pequeno nessa história, mas que tem a possibilidade de entregar gente maior. E eu disse que faria poucas perguntas, até porque o senhor já afirmou que não vai responder nenhuma delas. Mas eu queria perguntar ainda para o senhor. O senhor teve um encontro, e você é muito bem relacionado por meio do LIDE, por meio da sua curta trajetória na Assembleia Legislativa e na Prefeitura de São Paulo. O senhor teve contato com o ministro Lupe? Não vai responder, né? O senhor teve contato com o senador Everton Rocha? Não vai responder? Ou com alguém indicado ao INSS pelo senador, como é o caso do seu ex-chefe de gabinete? Ou André Fidelis? Aliás, presidente, por falar em senador Everton Rocha, o senador contratou o ex-ministro da Justiça do governo Dilma, Eugênio Aragão, para me processar no Supremo Tribunal Federal. Porque eu disse, e é verdade, e eu reafirmo deste microfone, que o senador foi o primeiro citado nas investigações do INSS. E o senador agora pede a minha prisão no Supremo Tribunal Federal. Já foi distribuída a relatoria para o ministro Luiz Fux, contratando Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça do governo Dilma. Eugênio Aragão, que curiosamente tem como um dos seus sócios, ou seu principal sócio, o Willer Tomás, aquele que incidentalmente também houve um relatório do COAF apontando uma movimentação financeira atípica de mais de 40 milhões de reais. Coincidências curiosas que nós estamos tendo aqui nessa casa. Aliás, desde que eu ingressei nessa CPMI, eu nunca escutei tantas preocupações de políticos envolvidos diretamente na política maranhense, especialmente aqueles que orbitam o senador Everton Rocha, que agora pede a minha prisão no Supremo Tribunal Federal. Se amanhã eu tiver, como teve o senhor Fernando Cavalcante, a pouco prazerosa experiência de ter a Polícia Federal batendo na porta da minha casa, deputado Marcel, não será por envolvimento em esquema de roubo de aposentado, não será por esquema de corrupção, mas será porque um senador da República achou por bem pedir a minha prisão no Supremo, porque eu falei a verdade de que o senador, o Everton Rocha, do PDT, do Maranhão, vice-líder do governo Lula, foi o primeiro citado nas investigações do INSS. Mas parece que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, não gosta que digam que o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, foi o primeiro citado nas investigações do INSS. Para fechar, senhor Fernando Cavalcante, realmente assim, achar que querer justificar, depois do acesso que nós tivemos ao sigilo do Nelson Williams,
que a origem de todos os recursos é lícita, e citar como um dos elementos de defesa, de que, olha, gente, calma, eu tenho uma Ferrari, mas minha Ferrari está financiada. Falei, pô, agora sim. Agora tá explicado. Não, financiando a Ferrari é fácil. Qualquer trabalhador, qualquer um dos aposentados, imagina, o cara recebe BPC, financiou a Ferrari ali, pô, né? 5 mil suaves prestações, ele paga. Obrigado, presidente. Pois não, deputado Kim Kataguiri. 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhora Tônia, o primeiro questionamento que eu tenho a fazer é sobre a chegada do Frei Chico à posição de vice-presidente do Sindinap. Consta em reportagens que ele chegou lá por indicação do presidente Lula, por pedido do presidente Lula. A senhora sabe algo sobre isso? Não. Quais são as funções dele enquanto diretor vice-presidente? Se a gente olha o estatuto, o vice-presidente representa o Sindinap na ausência do presidente e realiza algumas atividades que o presidente pede. Não existe nenhuma atribuição própria de diretor vice-presidente que não seja substituição do presidente ou exercer algum poder por delegação do presidente? Exato. Perfeito. E o que já foi levantado aqui, mas eu queria ouvir a sua resposta, a declaração falsa que foi apontada pela CGU, ou a omissão por parte do Sindinap de que o Frei Chico é irmão do presidente da República. O que a senhora tem a dizer sobre isso? De fato, o Sindinap escondeu? Foi sob orientação de quê? De quem? Eu não dei essa orientação, certamente, e não sei dizer por que tomaram essa decisão, se entenderam que não era o caso, enfim, eu não sei responder. Mas então a senhora, como responsável jurídica pelo Sindinap, isso não passou pela senhora ou passou pela senhora e a senhora não recomendou o contrário? Como foi esse procedimento? Não passou por mim. Não passou por você, muito bem. Mas reconhece a veracidade de que, de fato, isso foi omitido para que o Frei Chico assumisse essa posição. Isso, de fato, aconteceu. O que? O documento em si? Isso. Sim. Perfeito. A senhora disse aqui e contesta por repetidas vezes que os dados da Controladoria Geral da União são falsos ou que haveria alguma falha ou má intenção na auditoria. E eu queria questionar a senhora, trabalhando nessa hipótese, por que um servidor da Controladoria Geral da União colocaria a própria carreira em risco para tentar incriminá-la ou para tentar incriminar o Sindinap? Algum servidor tem alguma coisa contra você? O ministro da CGU tem alguma coisa contra você? Por que forjariam algo contra você ou contra o Sindinap? Eu não disse que forjaram, eu disse que os dados não batem com a realidade. O Sindinap, como é que o Sindinap apura essas informações? Com base no arquivo enviado pela própria Dataprev. Quando consigna, envia-se um arquivo para a entidade com aquilo que foi consignado de mensalidade. Com base nesses arquivos, em nenhum mês há esses números de 60 e poucos mil que o relator mostrou. É por isso que eu digo que não há correlação com a realidade. Sim, não estou afirmando que alguém fraudou, eu disse que não há correlação com a realidade. Então, mais uma vez, reformulando a pergunta, por que a Controladoria Geral da União apresentaria dados que não correspondem com a realidade para prejudicar o Sindinap, para te prejudicar? Não sei, tem que perguntar para eles, né? Porque no mesmo sentido, quando foi questionado para a senhora sobre a gestora eficiente fabricar documentos, e o relator, mas nós integrantes da CPMI também temos acesso tanto aos metadados que comprovam que o relator estava falando, primeiro de que o documento ele foi forjado, ele foi criado de fato por essa, e nós temos os dados disso, por essa gestora numa data posterior àquela que a própria pessoa que deu origem ao documento colocou no documento. Isso é fato, isso nos foi trazido. Silêncio, por favor. Tá, para qualquer integrante da CPMI que quiser consultar, está à nossa disposição. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é que você coloque por alguma razão a Controladoria Geral da União apresentou dados que não correspondem à realidade e não soube explicar essa razão ou dizer se há alguma inimizade ou intenção de prejudicar a senhora ou o Sindinap. Por que a Polícia Federal também teria essa intenção? Quem que teria plantado um documento forjado por parte dessa empresa para também tentar incriminar a senhora, tentar incriminar o Sindinap? Porque o documento existe. Ele foi forjado e os metadados mostram que, de fato, a data que foi colocada pelo autor do documento não bate com a data da criação do documento. Então, o que explica isso? O que eu disse é que eu não tenho ciência disso e que eu tenho que averiguar o que aconteceu. Eu não tenho informação de nenhuma fraude.
Eu não posso afirmar algo que eu não tenho conhecimento. Então, eu preciso apurar isso e demonstrar, se for o caso, por via documental para os senhores, o que aconteceu. Perdão, é que o que as notas taquigráficas trazem, e eu estava aqui presente, é que a senhora disse, refutou veementemente, dizendo não foi forjado documento. Agora você está dizendo uma coisa diferente. Está dizendo, se foi forjado documento, eu não tinha ciência. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você assumir a responsabilidade do dever de cuidado daquela empresa e falar, olha, sei dos documentos que saíram daquela empresa, dos funcionários que manejavam documentos daquela empresa e garanto que não tinha fraude. Agora você está dizendo, olha, pode ter sido, mas se houve, eu não tinha ciência. Só para consignar qualquer versão que a senhora quer deixar como a sua final. Eu acredito que não houve fraude, mas de fato eu não tenho como afirmar. Então, eu preciso verificar para trazer para os senhores a informação. Perfeito. Quando o relator perguntou como é que, pela primeira vez, as fraudes chegaram à ciência da senhora, a senhora disse um dos pontos foi de que, olha, fiquei sabendo que até um diretor do Sindinap foi desassociado ou foi associado em algum outro sindicato. Você sabe dizer qual foi esse diretor e se ele tomou alguma providência legal em relação a isso? Eu não me recordo qual foi o diretor, mas eu lembro que a diretoria comentou comigo que tinha acontecido isso. Era de algum outro estado, não era São Paulo, eu não me recordo o nome. Também vou apurar e apresento para os senhores. Porque é importante a gente ter essa prova, que mostraria, eu não tenho a menor dúvida de que se um diretor do Sindinap, regional ou nacional, sofreu um estelionato dessa magnitude, ele deve ter ingressado com um processo judicial e esse processo, inclusive, nos serviria como prova para mostrar que desde aquela época, primeiro, chegou à ciência da senhora de que esses fatos estavam acontecendo e dos momentos em que esses pontos foram alertados. E só para retomar mais uma vez, a senhora, salvo melhor juízo, me corrija se eu estiver errado, diz que alerta sobre esses casos desde 2019? Sim. E desde 2019, acho que a única pessoa que você se lembra foi do ex-ministro da Previdência. Alguma outra pessoa que você tenha alertado, você se recorda? Eu não me lembro o nome dos servidores da época. Tá. Mas eu posso procurar também, né? E depois eu informo. O RIF que a gente teve acesso mostrou que o escritório do seu marido recebeu mais de 3 milhões de reais do Sindinap quando o seu pai presidia a entidade. A senhora confirma isso? Eu não sei exatamente os valores, mas pode ter sido. E a senhora, bom, isso não é ilegal, mas eu queria que a senhora fizesse um juízo de valor aqui conosco. Considera ético que uma entidade presidida pelo seu pai contratasse o próprio genro para prestar serviços? Eu, de verdade, como disse, sem nenhum cinismo, como quiseram indicar aqui, nunca achei problema, porque de fato nós trabalhávamos para o aposentado, para o pensionista, para o sindicato. A senhora atuava simultaneamente no Conselho da Previdência e no Sindinap? Sim. A senhora não acha que manter um assento no Conselho, que é um órgão, dentre outras coisas, responsável por fazer a supervisão dos convênios do INSS, não é uma contradição, no mínimo um conflito de interesses, você exercer, de certa maneira, um papel num conselho que é fiscal e, ao mesmo tempo, exercer um cargo num dos sindicatos do qual esse conselho supervisiona? Quem tinha um assento no conselho era o Sindinap, eu era representante indicada pelo Sindinap, então era conselheira representando o Sindinap, assim como os demais conselheiros, tanto governo, trabalhador, aposentado, empresário, todas as entidades é que indicavam os conselheiros. Nós tivemos também a informação de que o Sindinap movimentou 6 milhões e 500 mil reais em dinheiro vivo. A senhora teve conhecimento dessa movimentação? Não. Alguma vez a senhora ou você teve conhecimento de que algum prestador do serviço que tenha relação de parentesco com você tenha recebido dinheiro em espécie como pagamento? Não. Enquanto essa movimentação ocorreu, segundo os nossos relatórios, enquanto seu pai era presidente e você era advogada ou responsável jurídica pelo Sindinap, não houve nenhuma estranheza de uma movimentação atípica
ou de saques que somassem 6 milhões e 500 mil reais em dinheiro vivo, assim, isso não é um dinheiro que facilmente se transporta para lá e para cá sem se ter notícia dele, ou algo que você também não teria muita dificuldade de notar nas movimentações financeiras da entidade. Eu não cuidava do financeiro da entidade, da administração, por isso não tinha conhecimento. O COAF, ele cita repasses da gestora eficiente para uma candidata a vice-prefeita de Americana, Kelly Bulgarelli. A senhora tem notícia disso? Não. Tem notícia sobre o uso político de repasses feitos pelo Sindinap para campanhas eleitorais? Não. Tá bem, satisfeito, presidente. Obrigado. Quais os ministros, presidente Lula? Você já se reuniu? Já tivemos aqui, e o senhor mesmo disse que já se reuniu com a ministra Gleisi e com o ministro Lupe. Se reuniu com algum outro ministro do governo Lula? Não, os ministros da Previdência, que eu tive lá com ele, que é o dia a dia do segmento, da pesca. Com o ministro da Pesca também? Claro, várias vezes lá, tratando... Algum outro ministro, além desses três? Como me reuni no outro governo com o senhor Jorge Seif, senador, mas para tratar de assuntos administrativos do setor da gente. Sim, mas a pergunta é só com quais ministros? Já acabei de explicar com esses ministros. Agora, lá no começo... Pesca, Gleisi... Lá no começo que eu tive nossa solenidade, Lupe. assim que o governo entrou, eu tive nossa solenidade com todo mundo, aí o lançamento de um programa do Ministério da Pesca, tinham vários ministros presentes no mês de janeiro e quando o novo presidente entrou. Então, perfeito. Estavam vários ministros, não sei... Deixa eu fazer só por desencargo de consciência uma pergunta se o senhor já se reuniu com o senador Everton Rocha do PDT do Maranhão, vice-líder do governo senhor. Lula, que foi o primeiro parlamentar citado nas investigações do INSS. Não, só para... conheço. Você sabe me dizer qual que é a estrutura da CBPA? Quantos funcionários a CBPA tem? A CBPA, até o momento que houve aquela situação, tem os funcionários que eram de carteira assinada, que eram 8, e tinha os PJ. 8? Eram mais ou menos 8. Eu não sei o número exato, mas era mais ou menos isso. Agora, só um minutinho. Tinham muita gente, os de nível superior, todos eram de PJs. E você sabe quantos PJs? Não sei informar agora, mas posso com o maior prazer do mundo. Mais de 10? Eu não sei informar o senhor agora. Você não sabe se é mais de 10, menos de 10? Não estou pedindo o número exato. Eu não posso informar agora, mas certeza... Eu pergunto isso para o senhor porque uma das principais acusações contra a CBPA tem como base a Controladoria Geral da União dizer que vocês não têm estrutura para fazer o atendimento para o número de filiados que vocês têm. Então é importante saber, né, tanto a estrutura física como também de funcionários, se você tem estrutura para atender essas pessoas. Mesmo porque já foi colocado aqui em 2 meses, salvo engano, você ter a filiação de 187, aliás, no único mês, a filiação de 187 mil pessoas, 259 filiações por hora. Imagino que o senhor deva ter um exército para fazer tudo isso. Bom. Eu só queria explicar para o senhor o seguinte, que a nossa estrutura não é... Aqui em Brasília, a nossa estrutura que funciona aqui, junto ali do Banco Central, ela não é do país inteiro, ela é só para as federações que vêm para cá para participar de audiências, Assembleias Gerais da Confederação. Sim, mas quem faz o lançamento dos descontos associativos, a estrutura é daqui. Esse aí, deixa eu explicar, eu permaneço, peço ao senhor desculpa, mas quero permanecer em silêncio. Que é um núcleo fundamental, que o senhor preferiu ficar em silêncio. Tá certo. O senhor mentiu aqui para o relator, falando que só tinha uma relação institucional com o senhor Gabriel Negreiros, né? Que é, salvo engano, tesoureiro da CBPA. Você sabe qual que é a atividade profissional que ele exerce fora da CBPA? Ele tinha um comércio. Comércio de quê? Inclusive, só um minutinho aqui, deputado, responderei ao senhor a pergunta. Eu queria pedir perdão, porque não sei se vocês estão observando, eu uso aparelho auditivo também. E eu entendi que tinham falado para mim, perguntado, se o Gabriel Negreiro era meu familiar. Ele não é meu familiar. Então foi assim que eu pedi, por isso que eu pedi perdão, porque realmente eu não entendi. Se o senhor... Sem problemas. Isso está esclarecido. Eu tenho um problema de audição muito grave. Isso está esclarecido. Agora eu quero perguntar para o senhor... Gabriel Negreiros, que eu tenho conhecimento, fora da Confederação hoje, ele
tinha um comércio. Eu pergunto isso porque as informações que nós temos das investigações é de que o senhor Gabriel Negreiros tem um relacionamento próximo com o senhor e que ele saiu de um patrimônio de praticamente zero para ser dono de universidades, inclusive, e de empresas que empresariam grandes artistas também. Teria saído do nada. E consta também nas investigações que o senhor Gabriel Negreiros, na realidade, é um laranja do senhor, é um testa de ferro do senhor. O senhor quer se manifestar em relação a isso? Eu vou ficar em silêncio porque eu desconheço isso. Fiquei em silêncio. Por que a CBPA repassou 40 milhões de reais para o banco ligado à Conafer, que é um dos núcleos do esquema que foram levantados aqui? A título de quê? Com todo respeito, senhor, continuo em silêncio. Tá. Qual foi o serviço pago com 9 milhões de reais para a empresa Prospect do Careca do INSS? Com todo respeito, senhor, eu continuo em silêncio. Não. O senhor não me desrespeita em nada ficando em silêncio. O senhor complica a própria situação. Outro questionamento que eu gostaria de fazer para o senhor: quais auditorias internas ou pareceres técnicos a CBPA realizou para garantir a integridade nas adesões e nos descontos realizados? Quais foram as medidas, os deveres de cuidado que a CBPA tomou internamente para garantir a integridade das adesões aos descontos? Como eu não estou com essas informações todas aqui, eu peço para ficar em silêncio. Mas você tomou alguma medida? Não estou perguntando qual. Tomei, sim, senhor. Tomou? Você contratou empresas para tomar essas providências? As providências foram internas? Com os estados. Perdão? Fizemos levantamento com os estados. Não, mas levantamento não é providência de prevenção aos descontos. E correção. Correção é depois de que o desconto já aconteceu. A minha pergunta é se houve um dever de cuidado previamente à concessão desses descontos. Senhor, como eu lhe falei, eu vou permanecer em silêncio porque eu não tenho esses dados exatos. Tá bem. A CBPA mantém arquivado o termo de autorização individual de cada beneficiário? Senhor, eu vou me permanecer em silêncio. É uma resposta muito simples. Se mantém ou se não mantém. Mas eu vou permanecer em silêncio. Porque o modelo de acordo de cooperação técnica que a CBPA fez exige que ela mantenha esses registros. Se o senhor não tem esses registros, sinto muito, mas vai ficar muito complicado você não ser condenado e não ser preso. Porque é uma condição sine qua non para a manutenção do acordo de cooperação técnica, né? Bom, presidente, o que nós temos aqui, resumidamente, do que foi colocado até agora, é um sujeito que já foi indiciado por crime ambiental, por corrupção, por lavagem de dinheiro, uma associação que passou em pouco tempo de 0 para 400 mil associados, presidente, 187 mil num único mês, porque assim, sequer é humanamente possível. Aliás, se o senhor tiver o software que faz esse tipo de processamento de dados, acho que estaria na fronteira do conhecimento do mundo. Você conceder esse software, acho que seria até estratégico para a defesa brasileira, que tenha a capacidade de fazer esse processamento de fichas manuais. A instituição presidida pelo senhor que está aqui, ela é recordista em tentativa de desconto de pessoas mortas. Nós tivemos também aqui o dado de que 180 mil associados, isso a gente está falando de quem percebeu, deputado Zé Trovão, senadora Damares, 180 mil reclamaram e eles responderam 0,5% daqueles que reclamaram, ou seja, a gente teve dezenas de milhares que notaram, reclamaram e nem respondido eles foram pela CBPA. Teve uma arrecadação da bagatela de 221 milhões de reais, sendo que quando a gente vai fazer o mapeamento, o rastreamento de para onde foi a maior parte desse dinheiro, a gente chega no tesoureiro, amigo do depoente, a gente chega em empresa do Careca do INSS, a gente chega em banco ligado à Conafer, que nós já temos provas muito robustas para indiciar, inclusive para pedir a prisão preventiva, que foi pedida e foi aprovada por essa CPMI do presidente da Conafer. Todo o recurso que a gente vê que sai da CBPA vai ou para amigos pessoais do depoente
ou para pessoas que estão no núcleo do esquema com provas robustas já contra elas, o Careca já preso. Então, presidente, eu acho que esse é um apelo que eu não faço nem a essa CPMI, é um apelo que eu faço ao judiciário. Se minha opinião vale de alguma coisa para o Poder Judiciário brasileiro, para aqueles responsáveis por conduzir o inquérito em relação ao INSS no âmbito da Polícia Federal, o depoente aqui é absolutamente culpado e eu diria até que há razões suficientes para a decretação da sua prisão preventiva. Obrigado, presidente. Portanto, em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que, em respeito ao povo brasileiro, em respeito aos parlamentares desta CPMI, que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Como faço sempre, ao final dos nossos trabalhos, gosto de deixar aqui uma palavra aos brasileiros e brasileiras que nos acompanham e que acreditam no trabalho dessa CPMI. Hoje eu não falo apenas como presidente de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Falo como filho, neto e amigo de brasileiros que trabalharam a vida inteira e só pedem uma coisa: respeito. O Brasil viu hoje um retrato que dói. Um país que fez o povo trabalhar uma vida inteira para ver o salário, a aposentadoria, ser roubado na velhice. O senhor depoente chegou aqui amparado por um habeas corpus. No pedido inicial, esperava se esconder no silêncio. Mas o silêncio, senhoras e senhores, também fala. E o silêncio de quem deve explicações grita mais alto que qualquer palavra. Há um esquema muito bem montado de desvio de dinheiro público. E o que essa CPMI revelou ao longo dos últimos meses confirma o que o país já percebeu. Não foram falhas administrativas, foi uma engrenagem que atravessou governos, se manteve viva dentro do Estado. As associações assinavam convênios, as entidades intermediavam descontos, mas por trás disso havia uma estrutura silenciosa e permanente, capaz de sobreviver a trocas de ministros e diretores, como se um fio invisível ligasse todos os golpes. E esse fio partia de dentro da Previdência, de servidores que em algum momento abriram as portas para que o crime entrasse e se instalasse. Roubaram o pão da mesa de milhares de aposentados, milhões na verdade. Roubaram o descanso das viúvas, roubaram a esperança dos órfãos no futuro do país. E ainda têm a coragem de dizer que não sabiam. Isso não é descuido, é crime. E quando o crime é cometido dentro do próprio Estado, o silêncio vira cumplicidade. Foram 221 milhões de reais desviados, bens bloqueados pela Justiça, relatórios da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União comprovando movimentações suspeitas. E ainda assim, tentaram transformar o roubo em burocracia. E não estamos falando de poucos casos. Foram mais de 40 mil tentativas de golpes, inclusive contra pessoas que já haviam falecido. Um desrespeito total à memória dos mortos, à dor das famílias e à dignidade de um povo que só quer viver com o mínimo de paz. É o retrato mais cruel da ganância, roubar até de quem já partiu. Por isso, neste momento, quero me dirigir a cada aposentado, a cada aposentada, a cada viúva, a cada órfão, a cada familiar que nos acompanha ao vivo, com o coração apertado e a esperança nos olhos. Eu sei que há milhares de vocês assistindo a esta sessão, acreditando que ainda é possível ver justiça no Brasil. E quero que saibam, nós podemos libertar o nosso país dessa corrente de corrupção profana, feita por gente que perdeu o respeito por tudo e por todos. Eu sei o preço que se paga por enfrentar poderosos, mas também sei o valor que se conquista quando se honra o povo. Essa CPMI nasceu para ouvir os esquecidos e vai até o fim por eles. Não estamos sozinhos. Do lado de cá estão as viúvas que choram sozinhas, os aposentados que contaram moedas, os órfãos que herdaram o silêncio. Do lado de lá estão os que enriqueceram com a dor. E eu quero dizer algo a eles: acabou o tempo da covardia institucional.
Hoje não encerramos uma oitiva, encerramos um ciclo de impunidade e começamos o tempo da verdade em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos e da esperança que ainda vive no coração do Brasil. O Brasil ter sido enganado por um tempo, pode sim, mas nunca será calado para sempre. Os depoimentos estão encerrados. Em uma série de oportunidades, o depoente, estando na condição de testemunha, fez afirmação falsa, negou ou calou a verdade. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria e a Polícia adotem as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convido para a próxima reunião a ser realizada no dia 7/11 às 9 horas deste plenário para a oitiva de Onyx Lorenzoni, ex-ministro do Trabalho e Previdência. Declaro encerrada a presente reunião.